Fala galera, hoje decidimos fazer um Skittles gigantes. Vamos abrir o pacote e ver do que é feito. Dentro estão essas pequenas balinhas. Se a gente esmaga, é evidente que o exterior é caramelo e o interior é um chiclete. Vamos comprar tudo o que é preciso para fazer um Skittles gigante. Antes de mais nada, preciso muito açúcar. Uma caixa de manteiga. Vamos então para a seção de vegetais. Um monte de limão. Então a gente escolhe as maiores e as mais maduras melancias e colocamos no carrinho. A gente precisa de 7 melancias no total. Vamos para o caixa com 2 carrinhos. E então a gente descarrega. O cheque deu $162. A gente também comprou mais 30 quilos de xarope de glicose. Para facilitar todo o processo, a gente despejou tudo numa grande panela. Eu encomendei uma coisa especialmente para esse vídeo. Dá uma olhada nessas meias esferas de acrílico. Elas vão ser a forma dos nossos Skittles gigantes. Vamos encher então o molde com óleo e espalhá-lo com um pincel. Então a gente desenrola o papel manteiga e vamos fazer cortes nas bordas. Vamos colocar com muito cuidado dentro do molde. Por causa do óleo, o papel manteiga cola bastante bem. E depois então a gente vai colar o papel em todas as partes do dente. Pronto, tá ótimo. Então vamos colocar a panela na balança e então colocar 150 gramas de xarope de glicose. 350 gramas de açúcar e 100 ml de água. Então deixamos no fogão para o xarope cozinhar. Tenha cuidado para utilizar um termômetro. E vamos esperar até a temperatura atingir 147 graus. Pronto. Agora adicionamos um pouco de corante alimentar violeta com uma colher de chá e vamos mexer com o caramelo. Os moldes de acrílico não se dão bem com grandes mudanças de temperatura. Então, para os aquecer, a gente vai ligar a água quente o máximo possível e encher a banheira. E só depois a gente vai colocar os moldes na água. E depois ainda colocar o caramelo. Mas dessa forma levaria muito tempo para encher os moldes. Por isso a gente decidiu fazer uma porção dupla, em 2 panelas e ao mesmo tempo. Colocamos tudo no fogão. Cozimos até a temperatura certa e então tingimos. Então colocamos o segundo molde na banheira e despejamos nele o caramelo. Desse jeito a gente coziu e derramou o caramelo por 7 horas, mas num determinado momento começou a ficar muito irregular, então a gente precisou ajeitar tudo com uma espátula. Trouxemos os moldes de volta ao estúdio. A camada exterior já está pronta, agora a gente precisa fazer a interna. Skittles tem sabores muito diferentes. A gente decidiu fazer de melancia, e para isso a gente vai precisar de uma prensa mecânica muito grande. Levamos as melancias então para baixo de uma torneira e lavamos tudo. Colocamos as melancias limpas numa tigela bem grande. Deixamos então uma base por baixo da prensa e colocamos um barril de metal. Pegamos uma melancia e cortamos uma das extremidades. O outro lado também.
Então, na posição vertical, e tiramos toda a casca. Sobra a polpa da melancia, claro. Jogamos no barril e cobrimos com uma tampa metálica. Pegamos outra melancia e descascamos da mesma forma. E mais uma vez colocamos no barril e tapamos com mais uma tampa de metal. Preparamos um galão de água de 20 litros por baixo e colocamos então nele um funil. Começamos então a rodar. Tenha cuidado para que ele vá direto para o buraco. Então o suco sai fácil. Vai para essa pia e então para o jarro. Então tem que torcer a prensa o mais forte possível. 2 melancias não foram suficientes. Então a gente decidiu descascar 3 melancias de uma vez só. E cortar cada uma delas em vários pedaços. Colocamos tudo no barril e tampas de ferro. E então esprememos bastante. Descascamos mais uma melancia e esprememos todo o suco dela. Agora deu quase um galão cheio. Mas eu quero que os meus Skittles sejam azedinhos. Então a gente vai espremer bem limões. Primeiro enrolamos com as mãos sobre uma mesa para quebrar toda a estrutura interior. Depois abrimos e esprememos o suco com as nossas mãos. Despejamos todo o suco através de uma peneira para o galão. Quando a gente chegou ao estúdio, o suco já tinha decantado e a parte vermelha estava toda no fundo. A gente decidiu provar e quer saber, o sabor estava igual. Ou seja, um suco de melancia verdadeiro pode ser claro, mas quando a gente sacode bem o galão, a cor volta ao normal. Para o caramelo de dentro, são necessários 4 potes. Vamos colocar dentro de cada deles 150 ml de suco de melancia, depois 200 gramas de xarope de glicose e 300 gramas de açúcar. Colocar tudo no fogão. Tenha certeza de pegar um termômetro numa das panelas. O caramelo vai ferver e é melhor não tocar nele. Então a gente só espera até 123 graus. Abrimos um pacote de manteiga e cortamos em pedacinhos bem pequenos. E um de cada vez nós jogamos nas panelas. Também colocamos uma colher de chá de corante branco. Mexemos tudo. E o caramelo está pronto. Despejamos então nos moldes. Caramba, vocês não têm ideia de quanto tempo a gente demorou para fazer tudo isso, 1 dia e meio, mas finalmente tudo está pronto. Depois de 1 dia o caramelo esfriou completamente e a consistência ficou a correta. Com a ajuda de uma faca a gente vai quebrar as rebarbas irregulares do caramelo. E cobrir uma das metades com papel manteiga. Colocamos uma tábua em cima e viramos de cabeça para baixo. Então tiramos o molde, arrancamos o papel manteiga e viramos de volta a metade do nosso doce. Agora fazemos o mesmo com a outra metade. Agora o mais perigoso de tudo, mover uma das metades para cima da outra. E foi aqui que aconteceu a coisa mais horrível. Uma das metades saiu do molde, a gente ouviu um estalo e a gente ficou com muito medo. Tentamos juntar as duas metades.
Arrancamos o papel manteiga e vimos que a parte de fora do caramelo quebrou e a gente ficou muito chateado. Mas o que a gente pode fazer? Tentamos pelo menos salvar a parte de dentro. Transferimos para o molde. E temos que refazer o caramelo de fora. Mas dessa vez a gente vai fazer de outro jeito. Mais uma vez a gente cobre o molde com pergaminho. No meio vamos colocar um anel que está envolvido com pergaminho. E com um secador de cabelo vamos aquecer bem esse molde. Então cozinhamos mais uma vez o caramelo roxo. E aqui aconteceu uma coisa realmente terrível. Em um determinado momento o caramelo explodiu com uma força tão grande que quebrou a coifa, borrifou todo o teto, metade do estúdio e ainda caiu na minha cara. E com queimaduras muito graves e danos nos meus olhos, eu fui levado para o hospital de ambulância. Se você quiser ver como tá a minha cara agora, entra no link aqui e o Instagram te mostra. Mas já vou falar que não é para pessoas com coração fraco. Enquanto eu me recupero, o papai vai acabar os Skittles. Colocar caramelo roxo nas paredes do molde. Quebramos as rebarbas. Viramos a metade vazia. Arrancamos o papel manteiga e tiramos o anel do meio. Despejamos caramelo quente nas bordas da parte de baixo. Agora, com muito cuidado, a gente junta as duas metades. E mais uma vez vamos caramelizar as bordas. Pegamos todo o recheio que a gente conseguiu salvar e com a ajuda de uma faca a gente corta em pedacinhos. E enchemos o nosso Skittles até o topo. Cobrimos a parte superior com a tampa. E essa borda que ficou a gente enche com caramelo. O excesso a gente tira com uma faca. E com um maçarico vamos aquecer a parte de fora do nosso Skittles para derreter todas as lascas e migalhas. E numa folha de papel manteiga a gente desenha um S. Derretemos chocolate em banho-maria. E enchemos uma seringa com o chocolate. Com a seringa, vamos desenhar primeiro o contorno da letra. E depois preenchemos todo o interior. Esperamos até o chocolate esfriar. E transferimos para a nossa bala gigante. É isso aí, o Skittles gigante está pronto. A gente gastou muito dinheiro, muito tempo e, mais importante, saúde para conseguir fazer. Se eu não tivesse tido a ajuda do meu pai, eu provavelmente nunca teria acabado esse vídeo. Os nossos Skittles têm 78 quilos. Vamos quebrar isso então. E vamos experimentar as duas partes ao mesmo tempo, o caramelo de dentro e o de fora. Olá a todos! Quando eu era criança, um dos meus doces favoritos eram essas minhocas coloridas com vários sabores diferentes. Pensando nisso, decidimos fazer uma versão enorme delas. Nosso primeiro sabor foi muito incomum, cenoura. Pegamos uma tigela e começamos a descascar as cenouras com um descascador de vegetais. Depois passamos as cenouras descascadas para uma bacia. Nós descascamos 30 kg de cenouras. Enchemos uma bacia com elas.
Depois pegamos o extrator de suco, preparamos uma jarra e transformamos as cenouras em suco de cenoura. A primeira jarra ficou cheia, mas nós precisamos de muito mais suco, portanto nós despejamos tudo em um balde. As cenouras não são muito suculentas, então o recipiente que armazena a polpa já está cheio. Esvaziamos ele. E continuamos no mesmo espírito até que a bacia ficasse completamente vazia. Pronto! No final nós tínhamos 10 litros de suco de cenoura. O segundo sabor foi laranja. Despejamos as laranjas na pia. Enchemos elas com água e lavamos todas as laranjas. Para tirar o máximo proveito das laranjas, decidimos extrair a sua essência. Para fazer isso, descascamos a camada superior mais fina da casca, com descascador de vegetais. É lá que os óleos essenciais perfumados ficam armazenados. Descascamos cerca de 10 laranjas e picamos as cascas. Para extrair a essência das laranjas, utilizamos um extrator Sorlet. Colocamos um pedaço de gás dentro do frasco de extração. E o enchemos com as cascas da laranja. Colocamos outra compressa de gás. E passamos para o segundo frasco. Esse é um refrigerador. Para que ele funcionasse, precisamos enchê-lo com água fria. E selamos os bicos com fita adesiva para que não vazasse. Pronto. O último frasco já está pronto. Despejamos 2 garrafas de álcool nele. Afinal de contas, é o álcool que dissolve os óleos essenciais. Então, montamos o sistema com esses 3 frascos. Pegamos um fogão elétrico, colocamos o extrator sobre ele. Ligamos em potência média. O álcool esquentou, e assim que atingiu 78 graus começou a ferver, e o vapor subiu através do nosso sistema. Assim que ele chegou no refrigerador, esfriou imediatamente, e foi condensado, ganhando a forma de gotas. Então elas fluíram para o extrator, onde os óleos essenciais encontrados na casca da laranja foram dissolvidos. Depois o álcool, já com forte aroma de laranja, retornou para o frasco inferior. E assim por diante, criando um ciclo. Após 1 hora, o nosso óleo essencial de laranja ficou pronto e o cheiro estava muito bom. De volta às laranjas, pegamos um espremedor e 2 baldes. Colocamos uma peneira sobre eles e começamos. Posicionamos a laranja no espremedor e extraímos o máximo de suco possível. Quando a jarra ficou cheia, nós despejamos o suco no balde. Nós descartamos todo o bagaço para que a peneira não ficasse muito cheia, e fizemos o mesmo com todas as outras laranjas.
Também conseguimos 10 litros de suco de laranja. Para dar forma de minhoca, nós usamos um tubo corrugado. Normalmente as pessoas usam isso para conduzir fluidos. Nós esticamos até um comprimento de cerca de 1,5 metro. Pronto. Também precisamos de 2 bexigas. Nós as inflamos o máximo possível. Tivemos cuidado para que elas não estourassem. E as esvaziamos. Cortamos a ponta das bexigas e prendemos uma delas na ponta do tubo. Fizemos isso para que as pontas da minhoca ficassem arredondadas. Conectamos 2 abraçadeiras de plástico e prendemos a bexiga com elas. Na outra ponta do tubo despejamos óleo. E giramos o tubo para lubrificar cada vinco interno. Pronto, escorremos o excesso de óleo em uma tigela. Mergulhamos a segunda bexiga no óleo. A viramos do avesso. E também a fixamos na outra ponta do tubo. Nós fizemos exatamente da mesma forma. E no meio do tubo fizemos um corte. E dobramos a lateral do tubo, para que houvesse um lugar para despejar a gelatina. Para separar os sabores, inserimos um pedaço de papelão. E para que ele não saísse, também o fixamos com abraçadeiras. Então chegou a hora de preparar a gelatina. Precisamos de 2 caldeirões grandes e despejamos os nossos sucos neles. Para dar mais sabor, acrescentamos ácido cítrico e açúcar. O suco de laranja também tinha a nossa essência. Então misturamos tudo muito bem. Nós precisamos de 10 kg de gelatina. A força de gelificação da gelatina é medida em blooms. Se nas lojas elas têm cerca de 150, a nossa tinha 250. Nós pegamos a gelatina com uma jarra medidora e a despejamos nos caldeirões, mexendo constantemente. Em cada um dos sucos, nós despejamos 5 kg de gelatina. Eles incharam imediatamente e o nosso suco já não era mais líquido. Então levamos os caldeirões ao fogo. Acendemos. E começamos a misturar toda essa massa. Após 40 minutos mexendo continuamente, a gelatina finalmente derreteu. Levamos os caldeirões para perto do nosso molde. Pegamos a gelatina líquida ainda quente e a despejamos cuidadosamente dentro do molde. Aos poucos preenchemos completamente o nosso molde com as gelatinas.
Em seguida, retiramos o papelão. Já adianto que não foi uma boa ideia, deveríamos ter esperado a gelatina endurecer pelo menos um pouco. Ligamos o ar-condicionado e deixamos ligado durante a noite toda. Na manhã seguinte, a gelatina estava dura. Cortamos o molde. E começamos a abri-lo. Em seguida, nós rolamos a nossa minhoca de goma gigante sobre a mesa. Ficou com a forma certa. Cada dobra do tubo ficou marcada. Mas as cores infelizmente se misturaram e a nossa minhoca ficou completamente laranja. Mas ainda não tínhamos terminado. Lembramos que existem algumas minhocas de goma que possuem um pó que lhe dá um sabor mais forte. Então decidimos fazer algo semelhante com a nossa. Então polvilhamos ácido cítrico. E açúcar. Chegou a hora de cortar um pedaço e provar.